Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer para os irmãos que eu fiquei surpreso com essa oportunidade, assim, de imediata, né? Poderia ter preparado uma mensagem melhor para os corações da igreja, mas eu creio que a palavra de Deus, de maneira alguma, de forma alguma, voltará vazia nessa noite, porque não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, ela pode muito em seus efeitos. Você que tem a sua Bíblia, abre no livro de Eclesiastes. Vamos meditar rapidamente em alguns versículos, e eu creio que o Senhor Jesus falará em seu coração. Eclesiastes capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 3. Eu vou guardar os irmãos encontrar para nós estarmos lendo essa passagem juntos. Eclesiastes de capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: para todas as coisas há um tempo oportuno, e para todo propósito debaixo do céu há o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de recolher as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de romper e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para que nele se ocupasse. Tudo Deus fez formoso em seu tempo, e até o mundo pôs no coração do homem, de tal maneira que este não descubra as obras de Deus desde o começo até o fim. Eu entendi que não há melhor coisa para eles do que se alegrar e fazer bem em sua vida. E também que é dom de Deus que todo homem coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu entendi que tudo que Deus faz será eterno. Sobre isso não se acrescentará, nem disso se tirará. E Deus fez assim para que diante dele tema os homens. Aquilo que é já foi, e o que há de ser já foi também. E Deus pede conta do que é passado. Amém? Irmãos, nós vemos esse livro de Eclesiastes, nós acreditamos que esse livro seja escrito, né, pelo sábio Salomão. Nós vemos um homem sábio. Os irmãos que não leram esse livro do começo ao fim, tire um tempo para ler esse livro. É um livro pequeno, se não me engano 12 ou 13 capítulos, mas é de grande edificação. Por que ele é de grande edificação para as nossas vidas? Porque aqui se trata de um homem que ele sonhou, ele teve os mesmos objetivos, ele teve os mesmos sonhos que nós tivemos, e quem sabe, todos nós que estamos aqui, nós não alcançaríamos o que esse homem alcançou. Foi um homem muito rico, um homem que teve muitas riquezas, e ele vai discorrer nesse livro, que tudo que ele quis fazer debaixo do céu, ele fez em cima da terra. Tudo que ele quis fazer no seu coração, aquilo que você pode imaginar, aquele sonho seu que você tem, de construir, de edificar. Esse homem foi um dos maiores construtores e edificadores. Ele construiu vinhas, ele construiu edifícios de todas as espécies. Ele, quem sabe, foi um grande arquiteto, que ele desejava construir algo de uma forma, e ele assim fazia. E ele tinha rebanho de todos os tipos de animais. Ele era um homem muito rico, e ele atingiu, devido ao seu árduo trabalho, ele conseguiu as riquezas e todos os bens que ele almejou durante a sua vida. E ele vai falar que ele tinha músico ao seu dispor, e quando ele queria ouvir música, havia conjunto de bandas que louvavam para ele ouvir. Então vê que não era um homem qualquer, mas foi um homem que foi muito beneficiado por Deus, porque ele adquiriu tudo aquilo que ele queria, ele conseguiu. Mas agora nós vemos um homem já velho escrevendo um livro de Eclesiastes, e para nós ele traz uma conclusão do que ele acha o que é a vida. Porque muitas das vezes nós vivemos a nossa vida como se nós nunca fôssemos perder ela. Nós almejamos as coisas nessa terra, e nós colocamos o nosso coração sobre essas coisas, e nós corremos, e nós lutamos, e corremos atrás como se nós fôssemos viver eternamente aqui, porque
nós temos em nossa alma, em nossa vida, o anseio para a eternidade, porque nós não fomos feitos para morrer, mas a morte entrou no mundo por conta do pecado. Então, para isso, não seria possível manter um povo rebelde, porque o pecado traz grandes prejuízos para a nação, traz grandes prejuízos para a humanidade. Não seria possível manter, por exemplo, um Hitler vivo eternamente aqui nessa terra. Então Deus colocou um limite, e a partir de agora o homem vai viver na média de 80, 70, 80 anos. Essa é a média do homem para ele desfrutar e usufruir aqui na face da terra. E agora nós vemos que o homem tem um anseio para a eternidade, mas como estamos tratando a nossa vida, como que estamos levando a nossa vida nessa terra de maneira sábia, estamos buscando um coração sábio, estamos procurando a direção de Deus para sabermos qual é realmente o objetivo nosso nessa terra, ou estamos vivendo de maneira desregrada, estamos vivendo de maneira como nós bem queremos e como nós bem entendemos, e estamos perdendo tempo. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Quem sabe você hoje é criança, ou você é jovem, e você não parou para pensar que a sua vida, cada dia que se passa, está se esvaindo. Quem sabe você acha que por você ser um jovem, você não parou para pensar que quantos tempo você já perdeu, que você poderia ter usado de maneira sábia. E o sábio Salomão, que nós acreditamos que foi ele quem escreveu esse livro, ele traz para nós uma ilustração. Não é um homem que está começando, mas é um homem com experiência. E o que falta hoje nessa geração é nós olharmos para os homens que têm experiência e sentarmos para aprender com eles. Porque nós achamos que nós chegamos agora e nós somos muito mais sábios do que aquela pessoa que às vezes não sabe nem o português direito, mas ele já passou por caminho que a gente nunca ainda imaginou de passar. Ele já viveu coisa que nós não imaginamos que viveremos, e ele já passou por aquilo. E talvez ele não seja sábio intelectualmente igual eu e você é, mas talvez nós não sabemos nem metade do que ele sabe, e ele pode nos ajudar. E esse sábio, ele vai dizer que é um tempo para tudo. Você vê uma planta, há o tempo de você arar a terra e preparar essa terra, e há o tempo de adubar essa terra, e tem um tempo de depositar semente nessa terra, e há o tempo de chuva sobre essa semente, e há o tempo de soltar o broto da semente, e há o tempo dessa semente ir crescendo e crescendo e crescendo, e a chegar um ponto de dar o seu fruto, e chega o tempo também da colheita. Mas também após a colheita, essa planta ela tem um ciclo de vida, e chega um tempo que essa planta ela é morta, e ela é arrancada, e ela é jogada ao fogo. Semelhantemente a nossa vida também, nós nascemos e nós começamos a desenvolver, e nós começamos a crescer, e existe um tempo e uma fase para cada ocasião. Vejamos que o apóstolo Paulo, quando vai tratar com a igreja de Corinto, ele vai dizer para aquela igreja que ele queria falar com ela como a homens espirituais, mas ele não podia falar com homens espirituais, porque eles ainda estavam imaturos, mas já era tempo deles ter crescido. Vocês que eram para ser mestre, mas vocês ainda estou precisando tratar vocês com leitinho ainda. E nós vemos aquela passagem que diz que quando eu era menino, eu fazia as coisas do quê? De menino. Eu corria como menino, eu conversava como menino, os meus pensamentos eram como menino, as minhas atitudes também eram igual menino. Os caminhos que eu andava, as pessoas que eu convivia, era menino. Mas chega um momento que nós crescemos, a nossa fala tem que acompanhar o nosso desenvolvimento, a nossa conduta tem que acompanhar a nossa fase, porque há um tempo, existem pessoas velhas querendo viver um período que não é mais dele, e existem jovens que estão querendo viver um período que não é mais dele, já se foi. E nós devemos ter sabedoria para decifrar qual é o nosso tempo, em que tempo que estamos vivendo, como que estamos tratando as coisas, como que estamos levando o Evangelho de Cristo, que é o principal objetivo dessa palavra. Será que ainda estamos menino, ainda no leitinho,
precisando ser tratado com papinha na boca, porque tem gente que precisa ser tratado com papa na boca. Já era hora de estar ensinando, mas tem que estar aprendendo, porque ainda não aprendeu, ainda não passou de série. Mas tudo há um tempo debaixo do céu. E o sábio Salomão vai dizer que ele edificou, construiu, mas ele ia morrer. Ele sabia disso, e ele ia ter que deixar com uma pessoa. E agora vem a preocupação desse homem que tanto lutou e trabalhou, não foi nada ganhado fácil. E ele fala assim: para quem que eu hei de deixar o que eu tanto lutei, o que eu tanto conquistei? Eu vou ter que deixar para alguém. E ele fala: será que essa pessoa que vai assumir o meu trono, ela é uma pessoa sábia ou tola? Porque eu fui um sábio, eu fui um fiel administrador, eu soube comprar, negociar, vender. Será que essa pessoa vai conseguir manter o que eu conquistei? E ele diz assim: mas eu também parei e observei que assim que como morre um sábio, morre um tolo. Então de nada se aproveita. Eu posso deixar isso aqui para um sábio que vai saber usufruir, mas um dia vai chegar o seu fim. E ele diz assim: gerações se foram antes de mim, que eu não as conheci, e gerações virão após mim, que não me conhecerá. Tudo que há debaixo do céu, tudo que há nessa terra é vaidade. Tudo que você tem feito, tem lutado, o trabalho de suas mãos é vaidade. Tudo que você tem feito, o trabalho, ele não foi dado ao homem como algo para ele viver para aquilo, mas o trabalho, ele foi dado como uma consequência do pecado. Uma consequência. O pecado o trabalho é uma consequência do pecado. Então, só que era para deixar, porque depois que entra o pecado na humanidade, a mente vazia é a oficina do diabo. Então Deus deu um trabalho, uma ocupação, para que as pessoas não fiquem maquinando mal, mas não devemos viver para aquilo, devemos usar aquilo para nós sabermos usufruir daquilo e termos uma vida bem. Então, que aproveita o homem nessa terra. Esse homem, depois de velho, ele chega a uma conclusão, que é: eu entendi que não há melhor coisa para eles do que se alegrar e fazer bem em sua vida. E também que é dom de Deus, que todo homem come e beba e goze bem de todo o seu trabalho. E isso é um dom de Deus, que come bem e goze bem do seu trabalho. Aproveita dele. Ele não pode ser algo que te oprime, mas tem que ser algo que você tira proveito, porque isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. E quando nós não entendemos o propósito da nossa vida, já foi dito aqui que a nossa vida é passageira, nós perdemos o foco, e é por isso que você vê muitas pessoas hoje se arrependendo do que fizeram. Quantos nunca ouviram falar: olha, que vontade que eu tinha de ter participado de um grupo de jovens, que vontade que eu tinha de estar no meio das reuniões, mas o tempo se foi. E às vezes você tem a oportunidade para fazer as coisas para Deus, e você não tem feito. E chegará um tempo que o Senhor Jesus vai requerer de mim e de você. Quando nós chegarmos lá no céu, haverá um tribunal para entregar a cada um o seu galardão. Oxalá que você chega lá não com as mãos vazias, assim como tem aquele andar que diz: posso, tendo as mãos vazias com Jesus, me encontrar. Nada fiz em vão seus dias que me possa acrescentar. Aí você chega no céu e fala assim: Senhor, minhas mãos estão vazias. Olha o que o Senhor fez para mim. Será que você não vai bater aquele arrependimento? Eu não poderia ter feito muito mais para o Senhor? O que eu poderia ter feito? Por que eu não aproveitei melhor os meus dias na presença de Deus? Se hoje fosse um microfone lá no inferno e perguntasse para eles o que eles queriam, todos, sem exceção, diriam: eu queria uma oportunidade só para me fazer tudo diferente. E você tem essa oportunidade todos os dias. É um presente que Deus te deu. Todos os dias é um presente
para ser vivido. A ansiedade é uma pessoa que ela vive o futuro. Ela está aqui, mas ela está pensando no dia da manhã. Ou está pensando no passado, mas ela não vive o presente. Mas que nós possamos encontrar corações sábios para sabermos viver o dia de hoje. O que você conseguir resolver no dia de hoje, resolveu no dia de hoje. O que não deu para resolver hoje é amanhã. E principalmente, tema o Senhor. Aproveite os seus dias na obra do Senhor. Entregue a sua vida de corpo, alma e espírito. É o momento da igreja brasileira acordar e despertar para o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria, é o manual do homem. Assim como um carro sai da concessionária com o seu manual, assim também é a palavra de Deus para a nossa vida. E eu digo que toda criança, quando sai do hospital, feito um parto, deveria ser entregue uma Bíblia para os pais, porque é o manual daquela criança, é o que vai distinguir se aquela criança será ou não será alguma coisa, irá para o céu ou irá para o inferno. E aqui ele fala que aquilo que já foi e o que há de ser já foi também. E Deus pede conta do que é passado. Você sabe o que é isso aqui? Deus sabe cada um de nós aqui que nesse momento já está no inferno. Você acredita nisso? Deus já sabe cada um de nós nesse momento que está no céu. Porque Deus, ele é o quê? Antes, hoje e eternamente. Ele é o alfa e ele é o quê? O ômega. Ele é o princípio. Para ele não existe o tempo, o relógio. Ele é o presente, ele é o meio, o início e o fim. Para ele já sabe se a sua alma está no céu ou se a sua alma está no inferno neste momento. Então aproveite o seu tempo, porque chegará um tempo em que cessarão as portas. As pessoas correrão de um lado para o outro. E como diz aquele hino, e alguém que já participou desse movimento vai dizer: olha, eu muito usei isso pregar, mas eu fiquei, porque eu não dei ouvido à palavra de Deus. Que dor vai ser na alma do homem, que dor vai ser na alma da mulher ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Não é que eu te conheci um dia, não, eu nunca vos conheci, maldito. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, falei novas línguas, eu fiz muitos sinais e maravilhas no teu nome. Tu não está lembrado de mim, não? Não, eu nunca vos conheci. Será se Deus te conhece, meu irmão? Será se Deus te conhece, minha irmã? Será se Deus conhece a sua conduta, a sua maneira de viver? Ou você é de uma maneira fracassada, errada? A sua vida pode estar já destino traçado para o inferno se tu não se arrepender nesta noite e fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, que venhamos aproveitar os nossos dias de maneira sábia, para quando Jesus voltar, irmãos, nós não venhamos chegar lá com as mãos vazias, ou não vamos chegar ao céu, que é o pior, para o inferno. Que Deus abençoe a amada igreja. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e da sua palavra. Que venhamos mergulhar na palavra de Deus, porque ela é salvação para todo aquele que nela crê. Amém?